Olá, esse Nurev tá tomando conta da nossa vida. Episódio 3, que vai falar só sobre a deserção dele. Juro pra vocês que eu tô tentando, mas é que eu tenho muito material da vida do Nureyev e tem muito documentário e tal. Então hoje, capítulo 3, Nureyev, vamos falar sobre a deserção dele, ok? Tem que curtir a página do Espaço Clássico aqui no YouTube, nosso canal, e no final tem que dar joinha, tá bom? Bem, nós terminamos o outro episódio falando que quando ele estava no Kirov, quando ele foi proibido de viajar e de dançar para autoridades, ele ficou muito revoltoso da vida, porque ele sabia que em 1961 ia ter uma turnê por Paris e Londres. Ele já estava muito fascinado pelo Eric Brum como bailarino, como profissional. E aqui a gente vai muito discutir se realmente a deserção dele foi uma coisa do calor do momento ou se ele já estava meio que pensando nisso. Sinceramente, eu acredito que ele já estava pensando em deserção. Porque ele era muito, ele não era querido. Ele tinha fãs, assim, e tinha fãs, pessoas que iam assistir, fãs. Mas ele não tinha amigos, as pessoas não gostavam dele lá onde ele trabalhava. Pensa no que é você todo dia ir lá, cumprir sua obrigação, o seu dever, e você não é querido, as pessoas não gostam de trabalhar com você, até porque você também dá motivo, né? Acho que ele tava pensando em, de repente, se refazer, se remontar, bem, enfim. Então, o que que acontece? Ele estava muito chateado com isso. O ano de 1961 estava sendo muito bom para o Kirov, eles estavam com 12 novas produções, né? Eles estavam com um cast de bailarinos brilhantes, Ninel Kurgapkina, Irina Kolpakova. A Irina Kolpakova foi das últimas alunas da Agripina Vaganova, né? Escola Vaganova. Agripina Vaganova. Natália Makarova estava no Kirov em 1961, ela tinha se formado. Nona Yastrembovna, Lyuba Voinshkin e The Last, The Last But Not Last, que é um dito, né? Eles estão aqui. Ele falava isso sobre ela, porque ele começou a estudar inglês. E ele estava falando bem inglês, tanto que todo mundo acha que ele já estava pensando nisso, porque quando ele chegou no Ocidente, ele estava se comunicando muito bem em inglês. Então ele falava the last, L-A-S-T, the last, but not last, L-E-A-S-T, ala Celeste, tá? E assim, o Kirov ele passou por ser malquisto. Não, o Kirov nunca foi a companhia propaganda do regime. A companhia propaganda do regime sempre foi o Bolshoi, tá? Mas o Kirov estava numa situação bastante confortável, já, opa, uma situação boa. Então, ele estava meio nervoso, né? Todo mundo vai, eu não vou. Ele sabia que ele queria ir para tentar alguma coisa lá, não necessariamente talvez deserção, não se sabe. Bem, e aí o que acontece? Ele começou a dançar tão bem como nunca ele havia dançado, tá? Ele começou a dançar muito bem. Ele estava numa temporada fazendo o Pássaro Azul em A Bela Adormecida, fazendo o Príncipe em Quebra-Nozes, fazendo Laurência, fazendo Siegfried em Lago do Cisne. E pela primeira vez os pais dele vieram até de Ufá para Leningrado assistir ele fazendo Bela Adormecida. Você vê, é estranho. Ele sabia que ele não ia, tá? Ele sabia que ele não iria porque ele foi terminantemente proibido de viajar. Era punição pelo comportamento dele, mas ele mandou chamar os pais vieram assistir ele fazendo Bela Adormecida. Diz que os pais foram homenageados pelo alto-falante dentro do teatro.
Diz que o pai do Nureyev, pela primeira vez, sentiu orgulho do filho. Foi assim, a primeira vez que você tem notícia de que os dois se deram bem, né? Foi nesse dia. E ele estava brilhante, ele estava sucesso, dançando muito bem, mas tinha aquela pulguinha incomodando ele. E aí o que que acontece? Quem ia dançar ia ser o Sergeyev e a Dudinskaya. E a pessoa que estava contratando o Kirov lá, o nome dele era Soria. Deixa eu ver. Acho que é Jorge Soria. Jorge Soria. Ele ligou um mês antes da saída e falou assim: Ô meu bem, o Sergeyev e a Dudinskaya não vão dançar em Paris e Londres. Eles estão. Ela tava com mais de 40 anos. Não, ele estava com mais de 40 e ela tinha 10 anos a mais. O Sergeyev tinha mais de 40 e a Dudinskaya tinha mais idade que ele. Não, nós não vamos apresentar. Se o balé, a nossa propaganda comunista, nós não vamos mandar dois velhos para lá. Porque há um culto da juventude no Ocidente. Mentira que tem um culto da juventude no mundo inteiro, mas tudo bem. Não é isso que Paris merece ver. A gente tem que mandar o que a gente tem de melhor. E foi uma sentença, diz que as palavras dele foram exatamente essa. É, o público de Paris era notoriamente exigente e não acorreria em grande número para ver um astro com mais de 40 anos e uma estrela 10 anos mais velhas. 10 anos mais velha. Aí eles tinham que mudar o elenco, né? A notícia caiu como uma bomba no Kirov. E aí a única alternativa que sobrou para a companhia seria chamar um solista mais jovem para assumir o repertório do Sergeyev. E né, sorte também é um negócio que conta muito na história do Nureyev. Ele foi chamado pelo seguinte: ele fazia muitas peças do repertório do Sergeyev e ele tinha muita facilidade de pegar a coreografia de hoje para amanhã, rápido. Então, assim, a duras penas, o coração do Sergeyev praticamente no limbo e ele escolheu Nureyev. E o Nureyev até estranhou, porque ele tinha sido avisado que ele nunca mais viajaria para o exterior. O programa de Paris incluía Lago do Cisne, Bela Adormecida, Gisele, Don Quixote, Baiader e Taras Bulba. E todos esses papéis o Nureyev sabia já. E aí o administrador do Kirov, né, teve que guardar, porque assim, eles precisavam de alguém que eles sabiam que daria conta e que, por pior que seja, ele estava atraindo os olhares lá na Rússia, né? Ele estava muito bem. E falaram, vamos levar o Nureyev. Mas também existe a teoria da conspiração, que quando Sergeyev foi avisado que ele não iria, ele pensou, eu vou mandar o Nureyev, porque ele já achava que o Nureyev estava com intenções de, de desertar, de fazer alguma coisa errada, né? Ele tinha, assim, para você ter uma ideia do péssimo comportamento dele, tem uma passagem no livro que fala quando ele estava na escola ainda. O chão era de madeira e eles eram chamados para cada dia era uma honra, um pegar o regador e molhar todo o assoalho de madeira com a água do regador para não escorregar. No dia que foi no Nureyev, ele molhou só onde ele ia ficar. Na viagem deles para Viena, né, quando ele já estava no Kirov, eles iam ter que ficar na estação do trem, não, no aeroporto, esperando um dos o voo que voltar. Bem, ele falou que ele não ia ficar lá. Sentado em cima das malas, ele passou a mão dele e foi passear. E perdeu o voo da volta. Voo, trem, não sei. E aí ele e um outro músico da orquestra.
Mas para você ver como ele era malquisto, o músico, quando chegou no aeroporto, no outro, quando os colegas estavam esperando ele, todo mundo baternando, zoando ele, falando gracinha. E Nureyev não, Nureyev foi indiciado por indisciplina, porque ele era muito malquisto. Ele plantava isso, né? E dizem que foi isso, que o Sergeyev sabia que ele ia dar mancada ali, que ele tinha certeza que o Nureyev ia dar mancada ali e que se ele desse mancada, o regime ia fazer o quê? Ia tirar ele do Kirov, ia mandar ele ou para uma companhia menor ou, quiçá, para a Sibéria para nunca mais dançar, né? Mas a história não foi exatamente essa. Então, lá se foi. No final de abril, avisaram para o Nureyev que ele iria. E isso foi o divisor de águas mesmo da vida do Nureyev, né? E o que que acontece? Quando ele foi avisado que ele iria dançar na temporada de Paris, ele começou a se arrumar. Ele que era muito cortar cabelo, andar com roupa melhor. E aí teve que fazer umas fotos para turnê. Ele fez, saiu bem bonito nas fotos, limpo, arrumado, assim, ninguém reconhecia. Parece que Nureyev tinha morrido e nascido outro. E ele chegou assim pro fotógrafo oficial e falou assim: "Você pode me dar umas dessas fotos que a gente tirou tão bonito aqui para eu mandar para minha mãe? Para ela ter um." O fotógrafo estranhou, falou: "Não. Quando você voltar da turnê, a gente manda essas fotos para sua mãe, tá? Primeiro nós vamos usar as fotos na turnê." E ele mudou muito. Assim que falaram que ele iria para turnê, ele mudou muito. Ele mudou muito, né? Ensaiando, mais quieto, estudando muito inglês. Enfim, o voo da companhia para Paris era em 11 de maio. E o Rudolf ensaiou até a manhã do dia do voo. O voo era dia 11, na manhã do dia 11 ele ainda ensaiou. Foi a irmã dele que acompanhou ele ao aeroporto, a Rosa, tá? Não, a mãe não veio, foi só a irmã. E aí, Kirov chegou na capital francesa sobre um grande murmurinho, porque em 1954 o Bolshoi tinha ido dançar e houve uma situação complicada política na Indochina e eles não chegaram a dançar, eles voltaram. O governo russo mandou eles imediatamente voltarem. Eles não dançaram, tá? Então agora havia uma certa apreensão. Aí, nesse junho de 1961, a Dancing Time fez uma matéria sobre esse acontecimento e destacou a Irina Kolpakova, que era a última bailarina a se formar com a Vaganova, falou do Semenov e falou do febril e temperamental Nureyev. Então, assim, ele era celebrity e ele estava sendo bem visto. Ele dançava bem, ele trazia para a plateia uma coisa que não estava acostumado, que era um fogo interno ao dançar. Coisa importante, deram para o Nureyev um quarto junto com o Soloviev, que se formou na escola Vaganova junto com ele na segunda vez, quando ele fez o nono ano pela segunda vez. Deram um quarto para ele junto com o Soloviev. E dizem que Soloviev era agente duplo, né? Ele era bailarino e servia como informante do governo. Ele foi colocado lá. Aí essa turnê em Paris duraria 2 semanas, tá? E o Nureyev achou que seria assim uma coisa, né? Mas a chegada deles foi legal, tal, mas assim, não foi permitido muito contato dos bailarinos ocidentais, franceses, principalmente com ele. Tanto que no dia do primeiro ensaio tinha lá Claire Mott, Pierre Lacotte e Jean-Pierre Bonnefou. Bonnefou, acredito, né?
Pierre Lacotet. E eles não. Enfim, na primeira noite o Kirovi dançou Bela Adormecida, né? E os bailarinos franceses chamaram o Nureyev para sair depois dessa apresentação, mas havia uma cartilha a ser seguida e isso era proibido. Já tinha sido dito que não. E como não era para ele sair com os bailarinos franceses, ele falou: bem, ninguém disse nada, ele saiu sozinho. Isso para demonstrar que ele começou a se comportar muito mal ali. A hora que ele sentiu o arzinho do Ocidente, ele começou a se comportar muito mal. E já que ele não podia sair com os bailarinos franceses, o que ele foi? Ele foi assistir um recital de Bach, com música de Bach, com Yehud Menuhin. Ele fazia um recital com músicas de Bach na sala Pleyel, e o Bach tinha se tornado naquela época o compositor favorito do Nureyev. Ele estava treinando piano, ele estava melhorando o piano, então ele estava muito encantado por Bach. Então tá, não posso sair com. Tá bom, eu não saio com eles, eu vou assistir. Mas ele não voltou pro hotel. Ele não ficava em momento nenhum junto com a equipe. E isso era muito estranho. Ele não ficava com a equipe de jeito nenhum. Sabe? Quando você vai dançar, você fica com o seu grupo de amigos, de bailarino. Você não vai ficar junto com a companhia toda, mas que você tem o seu grupo de amigos, você tem. Ele não fazia isso. Ele não fazia, tá? Ele não fazia de jeito nenhum. Na noite de ensaio de figurinos, teve uma recepção na embaixada russa, qual Nureyev foi. A Ekaterina Furtseva, ministra da Cultura, estava lá na festa. E o Nureyev se comportou bem, por quê? Porque eu já disse para vocês que ele gostava de estar entre a High Society, tá? O Nureyev só dançaria na terceira noite da temporada. Ele conheceu a Claire, o marido dela. O marido dela se chamava Maribois. Ele foi editor, amigo do Shostakovich, né? Ele conheceu Pierre Berger, braço direito do Yves Saint Laurent. Levaram ele para Montmartre, levaram ele para Montparnasse, levaram ele ao Louvre. Ele conheceu muita gente ali. E ele conheceu muita gente, aí tem aqui o próprio livro falando, que era muita gente que fazia parte do contexto homossexual de Paris. E isso a homossexualidade do Nureyev é muito importante na história de vida dele. Aí a primeira noite de Bela Adormecida foi bem acolhida, mas não arrebatou o público, porque eles acharam que era uma montagem defasada, velha, com figurinos antiquados. Depois teve Bayader, Quebra-Nozes e Tarasbuba. E Bayader foi a primeira vez que o Ocidente estava vendo a entrada do Reino das Sombras e assim, tombou. Foi um sucesso espetacular. Tombou. Teve matéria no jornal, e o Nureyev estava como solo, e teve reportagem nos grandes jornais do mundo, no Le Figaro, no Ballet Today. Então, foi assim maravilhoso. Ele arrebatou Paris com as performances dele. Ele, como eu falei, ele não ficava com a delegação, né? E ele conheceu depois uma moça chamada. Ele conheceu a Clara Sain, que é Clara Sain, de S-A-I-N-T, San, Clara San, que ela era uma chilena, né? Ela era chilena, mas ela vivia lá. Ela foi namorada do filho do ministro francês que tinha morrido há um tempo antes. Enfim, e ele gostou muito dela, se encontrava com ela.
Tava andando muito com ela por Paris e uma das pessoas da comitiva, Sergei Korkin, chegou e falou para o Nureyev que se visse ele mais uma vez com essa desertora chilena, ele o puniria severamente, né? Primeiro que ela não era desertora, ela era uma chilena que vivia na França. Aí o que acontece, né? Nureyev estava fazendo muito sucesso e aí virou a dança das cadeiras, porque eles usavam a imagem do Nureyev para promover a companhia e quanto mais eles usavam a imagem do Nureyev, mais vontade ele sentia de estar livre em Paris, de não estar lá, né? É difícil, era uma coisa muito complexa e ele tinha uma. Se ele fosse espírita, eu diria que ele tinha uma baixa vibração, né? Porque ele atraía a antipatia das pessoas, ele atraía o que as pessoas tinham de pior, ele despertava isso nelas. Só que em cena ele despertava o que as pessoas tinham de melhor. Ele era lindo, ele era mágico, ele saltava muito bem. Então, e aí naquela época que ele estava em Paris, tava tendo várias companhias dançando. Então tava a companhia do Marquês de Cuevas, tava o Balé Popular Cubano, tava o Balé Folclórico do México, né? Então o Nureyev praticamente ele não ficava no quarto, ele não ficava com a companhia, ele ia, fazia os ensaios, as rotinas dele, dançava, mas depois, ó, beijinho, beijinho, tchau, tchau, ele ia ver, conhecer pessoas. A última exibição da companhia seria um divertissement na quinta-feira, 15 de junho. Tá? Naquela quinta-feira, o Nureyev dançaria Bayader, Solor e Bayader. E aí teria uma festa depois, e como já era de se esperar, o Nureyev dançou, mas não ficou pra festa. Por quê? Porque ele queria sair com os amigos ocidentais, enfim. Ele queria demonstrar que o Kirov não tinha nenhum poder sobre ele, né? Ele sempre primou por isso de que eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu sou o Nureyev, ninguém me manda, ninguém tem poder sobre mim. E isso ele estava fazendo nessa temporada de Paris. Mas, diz as más línguas que não era, ele estava orquestrando já a saída dele. O que ele não imaginava, e isso é um fato, é que ele iria desertar em Paris. Ele não, porque ele sabia que se ele desertasse em Paris, ele não poderia ficar no Ópera de Paris, porque a França tinha um partido comunista que estava muito fortalecido e o Ópera de Paris é basicamente mantido pelo dinheiro do governo, então o governo não ficaria com ele no Ópera. Então a ideia dele era desertar em Londres. Por quê? Porque ele queria ficar no Royal Ballet, que era a companhia ocidental que estava em alta por causa da Fontaine. Eles tava com Frederick Ashton, que eles estavam muito em top de linha, né? Então, água é bom, viu, gente? Eu não gosto muito, mas agora na quarentena, porque eu tô, ó, cara de bolacha, tô engordando, então tô tentando tomar vergonha na cara. E o Royal, então ele pensava, vou ficar no Royal. O Royal tem uma ligação com o American Ballet. E eles vão me fazer chegar ao Eric Brum através... Porque ele queria, de toda forma, conhecer o Eric Brum. Era o que ele mais queria, tá? Então, ele não ficou lá na festa. Ele chegou na manhã da viagem para ir embora para Londres. Temos quase que certeza. Certeza é que ele queria desertar em Londres. O que ele não esperava era desertar. Por quê? Agora vem a fase mais emocionante. Quando o Nureyev chegou de manhã no quarto para arrumar as coisas, a mala para ir embora, o Soloviev falou assim para ele: ô meu querido, os caras da KGB vieram aqui e mandaram olhar as suas coisas para ver se tinha alguma coisa suspeita. E o Nureyev respondeu para ele: engraçado, você sabe que eles vieram e falaram a mesma coisa para mim, para olhar as suas coisas e ver se eu encontrava alguma coisa comprometedora? E riu. Ele não quis dar ouvido para isso. Pegou as coisas, entrou no ônibus azul, que no livro eles falam muito que era o famoso ônibus azul,
no ônibus azul que levaria eles para o aeroporto para eles irem para Londres. Quando chegou lá, deram os bilhetes na mão de todos os bailarinos, que não era uma prática comum. Eles só davam o bilhete para o bailarino quando estava chegando a hora de embarcar, mas não, eles estavam lá, deram os bilhetes para o pessoal e falou: ó, vamos. O Nureyev estava lá, sabia que não era praxe, mas pegou. Eles estavam no Le Bourget, que era o principal aeroporto internacional de Paris na época. Não é um grande aeroporto, mas o Nureyev foi recebido por fãs no aeroporto, né? Levando flores. E aí, no meio desse burburinho, fã, tal, tô entregando as passagens. O Bogdanov, que é um dos membros da administração, né? é, Mandou recolher todos os bilhetes de volta. Tá todos os bailarinos com o bilhete na mão. O cara falou: devolve todo mundo os bilhetes. Todo mundo devolveu. Estranho, né? Mas tudo bem. Daqui a pouco, o Pierre Lacotte foi lá para se despedir do Nureyev. Eles tinham firmado uma amizade. Daqui a pouco chegou esse mesmo senhorzinho aí. E falou alguma coisa, e o Sergeyev foi falar com o Rudolf. Falou assim: Rudolf, sua mãe está muito doente, você está sendo imediatamente enviado de volta para Ufá, mas no caminho você vai parar em Moscou para dançar para uma apresentação para o governo de Khrushchevsky, e você vai passar a noite lá. Nessa hora o Nureyev falou: opa, isso não é verdade. Isso não pode ser verdade. Você tá louco. Primeiro porque se minha mãe tivesse doente, eu não poderia parar em Moscou. Se minha mãe tá muito doente a ponto de eu ter que largar a companhia, que eu tô fazendo o maior sucesso, eu tô sendo apontado nos jornais. Se vocês vão me tirar, se é tão sério a ponto de vocês me tirarem da turnê para me mandar de volta para a Rússia, como que eu vou parar em Moscou ainda para dançar? Outra coisa, eu estou proibido de dançar para alto escalão do governo. Ele falou: isso não é verdade. E se apavorou. Ele falou assim: não, esses caras estão me mandando de volta para lá. Ou eles vão me prender, ou eles vão me mandar para dançar em outro balé. Alguma coisa vai. A minha vida acaba aqui agora. Minha vida acaba aqui. E ele falou assim: não. E ele lembrava muito do caso, tá aqui, ó. Valery Panov, ele participou de uma turnê do Bolshoi em 1955, se encantou pelo Ocidente e ele foi também, ele se encantou e todo mundo percebeu. E como estávamos no auge da Guerra Fria e tinha tido a deserção de 2 ocidentais para a União Soviética naquele tempo, naquela época. Então, eles estavam com muito medo de alguém desertar. E justo o Nureyev. E ele lembrou do caso do Panov, Valery Panov. E falaram para ele que ele deveria voltar para Moscou por um motivo tipo isso, X. E quando ele voltou, ele foi plantado lá. Isso é, ele nunca mais teve permissão para sair, né? E ele nunca mais ficou numa boa companhia. Ele foi tirado de lá, tá? Então ele falou: não. Só que o Panov era uma pessoa de bom temperamento e o Nureyev, que não era, ele falou: não, eles vão me plantar lá, eu não vou aceitar. Na cabeça dele, isso tudo passou em minutos. Vão me plantar lá, eu não vou obedecer, eu vou responder, eles vão me prender, eles vão me mandar para a Sibéria. Não, isso não tá. Amanhã daqui eu não saio mais. Foi aí que ele pensou: aqui acabou, eu preciso tomar a decisão da minha vida aqui. Que ele sabia que desertar ele queria, mas não era ali. Mas ali, dado ao que aconteceu, aí ele falou assim: eu sei quem fez isso comigo. Foi o Sergeyev, que desde o começo me pôs para vir aqui, para me dar o gosto de como era o Ocidente, ver que eu ia gostar.
e agora me humilhar publicamente, me tirar no meio da turnê. Ele falou: não, eu não vou dar o gosto do Sergeyev me humilhar, eu não vou voltar para ser plantado porque eu não tenho temperamento para isso, eu preciso tomar uma decisão agora da minha vida. É, ele falou: não, preciso fazer alguma coisa. Tanto que aí na Kopakova ela foi entrevistada pelo Peter Watson e ela fala que em nenhum momento ela acreditou na história do Sergeyev, de que a mãe do Nureyev estaria doente e deveria voltar para lá. Ela falou assim: imagina, eles trouxeram os melhores para dançar em Paris e Londres. Era muito importante pro sistema que ele tivesse lá em Londres dançando. A turnê no exterior para mostrar a força soviética era muito mais importante do que dançar no Kremlin. Isso não é verdade. Não, ela falou assim que tinha. Ela fala que ela tem certeza que nesse momento ele estava simplesmente sendo mandado para o exílio interno. Ele nunca mais sairia da União Soviética e possivelmente por causa do temperamento dele acabariam com a carreira dele, tá? E Nureyev, nesses 5 minutos aconteceu tudo isso. Ele falou assim ele chegou perto do Lacote, falou assim: Pierre, vou me despedir de você, e falou bem baixinho na orelha dele: está tudo acabado, eles estão me mandando de volta para a Rússia. Eu nunca mais dançarei, por piedade me salve. Eu vou acabar na Sibéria. E falou para ele, e tirou do bolso uma adaga que o Pierre tinha dado para ele, uma adaga de presente para enfeitar. E falou assim para ele: se você não resolver alguma coisa, eu vou me matar aqui e agora. Olha o meu bilhete, eles estão me mandando para Moscou. O Lacote pensou, abordou o Sergeyev e falou assim: e aí? Ele falou: por que ele o Rudolf está sendo punido e mandado para Moscou? E o Sergeyev falou: não, o Rudolf não está sendo punido. A mãe dele está gravemente doente e ele precisa vê-la o mais rápido possível. E aí o Sergeyev falou: como que ela está gravemente doente, né? Precisa ser. Então pensou a mesma coisa que eles. E todo mundo começou a chorar. Conforme foi no meio do elenco dos bailarinos, foi vazando essa história, todo mundo começou a chorar. Não porque gostasse do Nureyev, mas porque uma deserção seria complicado, porque complica a vida de todo mundo que está ali. Todo mundo tem que se explicar, todo mundo tem que dizer que não está a favor disso, que não é contra o sistema. Enfim. Aí o Nureyev falou assim: meu Deus, faça alguma coisa. O Lacote falou: vou chamar a Claire, a Clara San, que ela tinha contatos, né? E aí ela veio, falou assim: bem, nisso o Nureyev estava tentando se mover, estava tentando se esconder, mas não estava conseguindo. Ele foi para trás de um pilar. Enfim, em menos de 20 minutos, ela chegou no aeroporto, a Claire Saint, sendo que ela estava em Dorsai, e ela chegou em 20 minutos no aeroporto, que é distante mesmo, qua Dorsai, e que é onde fica o museu Dorsai. E aí ela falou assim: meu Deus, ela pensava: o que que eu vou fazer? Ela viu o horário, ela viu que o voo estava atrasado, o voo dele para Moscou, por causa de problema técnico no Tupolev que ia viajar. Ela falou assim: meu Deus. Ela foi, se despediu do Rudolf, tal, tava todo mundo tentando agir dentro da normalidade. Aí ela pensou assim: ela viu uma polícia, né, um posto da polícia, ela desceu a escadaria, chegou assim para os policiais e falou: tem alguém lá embaixo, um dançarino russo que ele quer ficar na França. Aí os caras falaram: tem certeza que é um dançarino? Ela falou: sim, eu o vi dançar. Ele é um astro, toda Paris fala sobre ele. E aí eles falaram: mas se você tem certeza que ele é um dançarino, tem certeza que ele quer ficar na França? Ela falou: sim, mas me ajudem. Eles falaram para ela: nós não podemos ir atrás dele. Ele tem que vir até a gente. Ela falou: mas não tem como, ele tá sendo vigiado. Ele tá com 2 homens da embaixada, porque a partir do momento que deram a notícia que ele não via, ele ia para Moscou, colocaram 2 trogloditas do lado dele, em volta dele. Aí ela falou assim: tudo bem, ele precisa chegar até vocês. Tem como vocês subirem as escadas? Porque ela desceu quando ela viu o posto policial, era para baixo. Aí eles falaram assim: vamos fazer assim? Os guardas falaram: nós vamos subir, nós vamos ficar no mesmo bar. Você tenta levar ele até o bar, tipo, para tomar um café. E a gente vai estar a 5 metros de distância. Ele tem que correr 5 metros e chegar até a gente e falar que quer ficar. Aí ela desceu,
Ela acreditou, ela falou que a única coisa que restava para ela é acreditar. Ela subiu, chamou o Nureyev para ir tomar aquele café. Eles foram. Aí ela viu que eles subiram lá as escadinhas, foram na direção do bar. Ela esperou eles estarem posicionados. Aí ela foi lá e abraçou o Nureyev para despedir de novo, dar beijo e tal. E aí ela falou para ele: dois homens no bar, fumando, tomando café. Eles são da polícia. Eles não podem chegar até você, você que tem que chegar até eles. Aí ela virou as costas, depois disso falou para ele voar e saiu. Nisso, o Nureyev pegou e saiu correndo. E se jogou no colo dos policiais e falou assim: eu quero ficar, sou bailarino. Levaram ele para uma sala fechada e falaram para ele assim: ok, você vai ter que assinar um pedido de asilo, não significa que ele vai ser concedido, tá? Mas você vai ter que ficar 45 minutos dentro dessa sala fechada. E o Nureyev fala que era uma sala sem mobília nenhuma, uma sala toda branca, e a única coisa que tinha eram duas portas. Se você desejar ficar, você vai sair por essa porta. Se você desejar ir embora para a União Soviética, você vai para aquela outra porta. Mas você vai ficar 45 minutos fechado aqui dentro, que faz parte do nosso procedimento, e você vai resolver, tá? É simples assim. Aí ele falou: não, tudo bem, eu vou ficar. Quando ele estava lá dentro, Mikhail Klemenov, um dos secretários da embaixada soviética, subiu e ainda criou caso. Falou: Nureyev é cidadão soviético, vocês têm que entregá-lo. Aí os policiais falaram: não, senhor, você está na França, as pessoas não são propriedade do Estado, elas são donas, né? Ele ficou esses 45 minutos lá dentro. Ele pensou muito na situação em que a família dele ia ficar lá, porque a partir do momento que ele é desertor, ele é um péssimo exemplo, então a família dele seria severamente. E o escritor da biografia dele fala assim que poucas pessoas devem ter passado pela sensação que ele passou de ficar por 45 minutos decidindo o resto da sua vida, né? E com duas portas te esperando. E são duas opções que seriam definitivas na vida dele. E o Nureyev fala que enquanto ele estava lá, ele se lembrou de um poema do Pushkin, que é um poeta russo que é muito bacana. E esse poema era o seguinte: longe de todas as coisas doces que me davam prazer, desde então meu coração foi dilacerada. Liberdade e paz em lugar da felicidade busquei. E aí ele resolveu que ele não iria, que ele ia ficar na França. E a 1h10 da tarde, o avião Tupolev partiu Le Bourget para Moscou e Nureyev não estava a bordo. Nureyev ficou, tá? Isso trouxe muitos problemas, principalmente para a família dele. Diz, o pai dele ficou muito arrasado, dizendo que isso acarretou a piora do estado de saúde do pai dele, né? Todos que eram ligados a ele foram procurados porque assim, durante a Guerra Fria, o cidadão russo, o cidadão soviético, ele não podia ir e vir, né? Ele não podia viver onde ele quisesse sem a autorização do governo. E ele não podia levantar e falar, meu, vou. Não. Eles só podiam entrar e sair, assim como as pessoas só podiam entrar e sair com autorização do governo. E sair contra o governo sem autorização do governo, a deserção causava problemas para todos os que tivessem indiretamente envolvidos, né? E assim, ninguém, os amigos que foram os poucos que eram considerados próximos dele, foram consultados. Inclusive, naquele ano foi erguido o Muro de Berlim, né? Para você ver como estava grande essa briga. É, Oriente comunista ou bloco socialista contra o mundo capitalista, enfim. Eles não eles sabiam, eles falaram, eu achava que Nureyev ia desertar, mas não agora, né?
eles achavam. Talvez nem fosse em Londres mesmo, talvez ele fosse demorar um pouco mais. Mas com o que aconteceu e ele vendo que se ele voltasse, acabou neném, já não tinha mais o que fazer, ele ali mesmo resolveu ficar. Porque ele sempre deixou muito claro que a primeira opção dele era o Royal, porque ele achava que era o lugar onde seria mais fácil ele chegar ao Eric Brum para se igualar em termos de dança com ele. O Nureyev, ao contrário, um dos sinais que fizeram a KGB ficar muito de olho nele é que lá ele começou a ter uma característica que é intrínseca dele, que foi um consumismo exacerbado, desenfreado, mas ele não consumia igual os outros colegas de Bolshoi, de Kirov. Os colegas compravam roupa de grife, jeans de grife, coisas que ou eles não conseguiriam comprar lá na Rússia, ou se eles comprassem na Rússia e levassem, né, na União Soviética, se eles comprassem para levar de volta para a União Soviética, eles conseguiriam vender por um bom preço, porque eram coisas que não chegavam lá. E ele começou a comprar outras coisas, né? Outras coisas que não. Ele comprava figurino, peruca, livro de arte, comprou um trenzinho elétrico, enfim. Tudo aponta para que ele realmente pensava em desertar lá no Royal, tá? Existe um arquivo na KGB sobre a deserção do Nureyev. É um arquivo de 2.348 páginas. O Peter Watson, que escreveu a biografia, teve acesso, só que ele disse que teve páginas que estavam faltando porque diziam que eram páginas que não tinha nada de importante. Enfim, deviam ser informações que não poderiam ser vistas, tá? E o que é quase certo, primeiro que a KGB já estava desconfiando do comportamento dele, segundo que é certo que o Yuri Soloviev bisbilhotou, mexeu nas coisas do Nureyev e contou algo para a KGB, tá? E aí o Soloviev ele viveu muitos anos com a culpa. Mas mais tarde nós vamos falar por que possivelmente Soloviev foi o informante do comportamento do Nureyev, tá? Os jornais noticiavam que o Nureyev ficando em Paris, ele estava dando um salto para a liberdade, tá? Depois da deserção do Nureyev, a mãe dele teve que parar de trabalhar porque ela já estava muito doente e o estado dela de saúde piorou muito. Primeiro trabalho que ele conseguiu depois da deserção foi para dançar no balé do Marquês de Cuevas, onde a Marseille dançou, já falando sobre o balé do Marquês de Cuevas, ganhando 6 mil dólares mensais, né? 30 mil francos. E o Cuevas já tinha morrido quando o Nureyev entrou na companhia. Quem estava dirigindo a companhia era o sobrinho do Marquês de Cuevas, Raymond Delahan. E o Nureyev aceitou, não era o que ele queria, mas não, ele não podia ficar sem trabalhar, ele aceitou. E ele sabia que tinham duas bailarinas famosas lá, uma de família russa, Nina Virobova, e a Rosella Raital. Então ele sabia que ele ia ter duas grandes partners. O Kirov seguiu para Londres para dançar Bela Adormecida. E no mesmo dia que o Kirov estava dançando Bela Adormecida em Londres, o Marquês de Cuevas também estava dançando este balé, numa sexta-feira, 12 de junho. E o Nureyev estava estreando na Bela Adormecida do Marquês de Cuevas, né? Então, ao mesmo tempo que no Kirov dançava Bela Adormecida em Londres, ele dançava em Paris com o Marquês de Cuevas. Muita gente famosa foi assistir a estreia dele com o Marquês de Cuevas. O Nureyev dançou aquela temporada, um dia fazendo o papel do príncipe, outro dia fazendo o pássaro azul. Ele gostava muito mais de dançar o pássaro azul. Inclusive, num dos dias, ele pegou. Na estreia dele, teve 30 chamadas de cortina e as palmas duraram
por 15 minutos, no dia da estreia dele, no Marquês de Cuevas, tá? Ele virou uma celebridade instantânea em 1961. E numa das entrevistas ele falou para as pessoas: eu nunca mais retornarei ao meu país, mas nunca serei feliz no seu, numa das entrevistas para um jornal francês. Teve um dia que na Bela Adormecida ele dançou a coda de Taras Bulba ao invés da coreografia original. A parceira que estava dançando com ele ficou muito brava com isso, tá? E ele ficou aí, né, em Paris por um tempo, dançando. Aí ele conheceu, ele fez uma temporada em Deauville, com a companhia do ballet do Marquês de Cuevas, e ele conheceu a Maria Tauchev, que era uma estrela americana do ballet, e que ela estava tendo um caso com o Eric Brum. Olha como... E ela estava muito brava com o Eric Brum, estava magoadinha, enfim, e ela falou que tinha encontrado um novo parceiro, que ele estava exilado, que ele seria, enfim. E o Nureyev, ele sempre foi showman, né? Ele sabia o que fazer, aonde dançar, ele evitava certas apresentações do Marquês de Cuevas para se mostrar mais inacessível, mais difícil, que ele achava que quem está sempre à disposição não vale a pena. E a Tauchev chegou perto dele, né? E ele achou que era uma porta para levar ela até o Brum. Nureyev fez uma passagem por Frankfurt nessa época, onde ele foi convidado a dançar o Espectro da Rosa num programa de televisão. O problema é que ele não sabia a coreografia, não conhecia o Espectro da Rosa. Ensinaram para ele rapidamente. Não foi boa essa apresentação, dizem que não. Ó. Outra coisa, um crítico de dança falou que o pior inimigo do Nureyev era ele mesmo, né? E que ele era desleixado, rude e temperamental. Que pelo tipo de russo que ele falava, percebia-se que ele era vulgar e mostrava ter sido educado pelo mais pobres dos pobres. Então, nessa época, a crítica não foi boa, mas ele era superstar. Depois dessa apresentação do Espectro da Rosa, a Tauchev estava vendo que não conseguia alegrar ele e falou para ele: olha, quer falar com o Eric Brum? Eu posso ligar para ele. Ela ligou para ele e falou: Eric, adivinha com quem eu estou? Aí colocou o Nureyev na linha para fazer. Eles tiveram uma conversa fria de: oi, tudo bem? Como é que você tá? Tá bem aí na frente? Primeiro que não tinha nenhuma intimidade, né? E quando ela foi, porque eles estavam parados em Frankfurt, ele ia até Copenhague. Lembrando-se que Eric Brum é dinamarquês. E chegando lá, né? E ele estava indo para a Dinamarca e o Eric estava lá. Ele chegou na Dinamarca, supostamente noticiavam que ele era o amante da Maria Tauchev. Eles chegaram a Copenhague, assim, o livro diz que Nureyev e Maria chegaram a Copenhague como amantes. E aí vem aquela questão. Embora Nureyev fosse predominantemente homossexual, que era uma frase dele, ele sempre dizia a pessoas importantes em sua vida que dormira com 3 mulheres e que engravidara 2 delas. A primeira teria sido a Ksenia Jurgenson, que era a mulher do Pushkin, a segunda, Maria Tauchev, e a terceira, depois a gente vai conversar, mas eu vou deixar claro que é Margot Fonteyn, tá? E aí ele foi para a Dinamarca e nós vamos entrar num próximo capítulo, no próximo episódio, nós vamos falar sobre a relação de Nureyev com Eric Brum, tá? Inclusive, isso leva ele ao Royal, que foi onde a carreira dele floresceu no Ocidente. Então, nosso próximo episódio é Rudolf conhecendo o Eric Brum,
próximo episódio. Aqui a gente falou muito sobre um monte de gente que passou desde o episódio passado na carreira do Nureyev. Então aqui nós vamos mostrar. Deixa eu ver. Natália Dudinskaya. Opa! Natália Dudinskaya, que foi quem levou ele para o Kirov. Irina Kolpakova, que falou que tinha certeza que era golpe que estavam dando para acabar com ele. Sergeyev, que foi diretor. Soloviev, que dedou ele. Ninel Kurgapkina, que era uma das pessoas que ele gostava, que ele dizia que tinha empatia, simpatia por esta pessoa. E aqui, Ala Sizova, que foi partner dele. Depois eu vou achar para vocês Maria Talchev, se eu não tiver aqui. Nós mostramos também, vamos mostrar também fotos dele no, tem ele com a Irina Kolpakova, o traje encurtado de Bayadère, tem umas fotos dele com o Eric Brum, mas não vou mostrar. E ele aqui, ó, com a Rosella Hightower, quando ele tava no Cuevas. Quem quiser uma boa biografia do Nureyev, a melhor, na minha opinião, é esta, o Peter Watson. E ela com alguns documentários e algumas matérias. Muito bem. Acho que aqui não temos mais nada dele na França. Então, já logo vamos para a vida dele em Paris, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não. Não. Não temos. Não temos, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. É bastante longo, mas eu acho que é fundamental conhecer a vida desse homem que foi a primeira grande celebridade da dança do século XX. Rudolf Nureyev, tá? Desertor, grande lenda, ressuscitou a carreira de uma bailarina de 42 anos, conhecida como Dame Margot Fonteyn. Além deles ter revolucionado a dança masculina, tá? Ele realmente mudou o estilo do homem ocidental de dançar. Beijo, dá joinha